Ô glória, glória a Jesus. Boa tarde, povo de Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. Que a graça de Deus, a bondade de Deus recaia sobre ti no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Passando aqui neste vídeo para compartilhar com vocês a palavra de Deus para edificação, irmãos, da nossa vida. Faz algum tempo que eu não passo por aqui, né? Faz algum tempo que eu não gravo vídeo no canal. Já tem alguns meses, devido à correria do dia a dia mesmo, muitas coisas. Mas hoje aprove a Deus estarmos aqui. E eu gostaria de deixar uma palavra de Deus ao seu coração. Tenho certeza que essa palavra te dará um direcionamento, que esta palavra te dará um conforto, que essa palavra te trará esclarecimento de algumas coisas. Então, se você puder, estiver tranquila aí, abra sua Bíblia no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 16, verso 13. Vou estar lendo aqui. Diz assim a palavra de Deus: Então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela, o Deus que vê. Deus está vendo, irmãos. Deus está te vendo. Parece que não, mas ele está te vendo. Oh, glória! Então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela e ela havia perguntado para si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Bered é chamado de poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abraão e ele pôs no menino o nome de Ismael. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Oh, glória! Capítulo 21, no verso 17, diz assim: Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu. Deus está te ouvindo também nessa tarde. Oh, glória! Deus ouviu o choro do menino lá do céu. O anjo de Deus chamou Agar e disse: Por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino de lá onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Oh, glória! Glória a Deus, irmãos. Glória a Jesus. Graças a Deus por essa palavra. Aleluia. Esse texto que nós acabamos de ler vai nos dizer que Deus vê, que Deus ouve e que Deus também intervém. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa tarde, sobre intervenção divina. E o que é uma intervenção divina? Como se dá uma intervenção divina ou como podemos... qual é a definição de uma intervenção divina? É quando o Senhor, é quando Deus, ele entra em ação, ele age ou interfere na vida do homem, na história do mundo, na vida da humanidade, de uma forma inesperada e milagrosa. Oh, glória a Deus, aleluia. Trazendo para nossa linguagem, para nosso ditado popular, é quando o homem não pode fazer nada, é aí que Deus entra. É quando eu e você não pode ajudar, não pode fazer mais nada, não pode interferir, é aí que Deus age. É quando a ciência não pode, é quando a medicina desengana,
É quando a medicina não pode fazer mais nada. É quando os recursos acabam. É aí que Deus entra. É quando a minha palavra, a tua palavra, o meu conselho, o teu conselho não pode mais fazer nada. É aí que Deus entra. É quando nós não podemos, com a nossa limitação, com a nossa humanidade, fazer nada. É aí que Deus age. Eu sei, irmãos, que assim como na minha vida tem áreas que precisa urgentemente de uma intervenção divina, eu sei que tem áreas da sua vida que você já não sabe mais como orar, como pedir, como interceder. E eu quero te dizer nessa tarde que é nessa área que Deus vai entrar e que Deus vai agir. É quando você diz, Senhor, faz alguma coisa. É quando a sua oração só é essa. Senhor, faz alguma coisa porque eu não consigo mais. Eu não aguento mais. Eu não posso mais. É aí que Deus ele entra e age. E eu quero dizer para você nessa tarde que Deus está entrando. Ele está ouvindo. E ele está vendo e agindo ao seu favor. Glória. E nós vamos ver que na família de Abraão e de Sara, foi uma família que precisou, irmãos, dessa intervenção, dessa ação sobrenatural de Deus. Abraão e Sara experimentou, na verdade, essa intervenção, porque todos nós conhecemos a história de Abraão, o pai da fé, que Deus tinha uma promessa sobre a vida dele, que faria dele uma grande nação. E Sara, sua esposa, ao invés dela esperar Deus agir ao seu favor, aleluia, ao invés de ela esperar Deus agir e fazer algo por ela, ela toma então a iniciativa. Ela se antecipa e tenta resolver as coisas da sua maneira. É complicado, irmãos, quando a pessoa é muito ansiosa. Ela não consegue esperar nada. Ela não consegue esperar. E nós vivemos o tempo do povo imediatismo. Ninguém quer esperar mais nada. Todo mundo quer para ontem. Todo mundo quer as coisas para ontem. E é onde eu digo que o tempo, ele acaba sendo o inimigo do ansioso. E a gente vê que Sara não teve paciência para esperar o agir de Deus em favor dela. E eu quero já até abrir um parêntese aqui também e dizer para você da parte de Deus, até quando você vai ficar interferindo em coisas que você já não tem mais controle? Até quando, aleluia, ao invés de você esperar Deus entrar e agir nessa situação, nessa causa, você vai ficar resolvendo as coisas do seu jeito? Sara não teve paciência de esperar, não teve a força, o ânimo de esperar, vai lá e toma uma decisão precipitada. E se tem uma coisa, irmãos, que é perigoso, é a gente fazer coisas fora da direção de Deus. É muito perigoso. É muito perigoso, porque tem escolhas na nossa vida, irmãos, que se elas forem tomadas sem a direção de Deus, sem o direcionamento de Deus, ela vai trazer consequências para a nossa vida inteira. Tem coisas que nós fizemos lá atrás, quando a gente tinha 15, 20 anos, e até hoje, com 50, a gente tem consequências de escolhas que nós tomamos lá atrás na nossa juventude. Por falta de sabedoria, por falta de experiência, por falta de paciência. Então, uma escolha tomada, oh glória a Deus, fora da direção de Deus, na pressa,
no afoite, ela pode trazer consequências para uma vida inteira. E se Deus não tiver misericórdia de nós, irmãs, se Ele não tiver misericórdia da nossa história, da nossa vida, nós iremos perecer. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, muito cuidado quando você for tomar uma decisão na sua vida. Muito cuidado quando você for tomar uma escolha na sua vida, porque as consequências serão grandes. Talvez para uma vida inteira. E se Deus quiser por graça intervir, glória a Deus e aleluia. Se Deus tiver um propósito para intervir, glória a Deus e aleluia. Mas se Ele não tiver e deixar você pagar o preço pelas suas escolhas, oh glória. Se não for a graça, irmãos, a gente não aguenta. A gente não aguenta, a gente não prevalece. A gente não permanece, oh glória a Deus. Então, muito cuidado nessa tarde com as escolhas que você vai tomar. Busque de Deus uma orientação. Busque de Deus um direcionamento. Busque de Deus, aleluia, a resposta. Nós vamos ver no capítulo 12 de Gênesis, Deus chamando Abraão. Deus chama Abraão e diz para ele que faria dele uma grande nação, que através dos descendentes dele, Deus formaria uma grande nação. E a ordem que Deus dá para Abraão é: sai do meio da tua família, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu lhe mostrarei. Então a gente vê que Deus faz uma promessa, Abraão sai de Harã, mas sem um destino certo, sem saber exatamente para onde ele estava indo. Simplesmente Abraão, aleluia, ouve essa voz, ouve esse direcionamento, pega a sua esposa Sarai e sai com ela. E o seu sobrinho Loque também vai com ele e sai com ela e vai andando e vai peregrinando sobre a terra. Fica claro a gente dizer aqui que quando Deus chama Abraão, ele tinha 75 anos, ele não tinha 20, ele tinha 75 anos, e Sara, 65 anos de idade. Já eram maduros, né, irmãos? Quando Deus chama eles. Então, eles saem debaixo de uma promessa. Eles saem da sua cidade de Harã e começam a peregrinar sobre a terra. Até que ele chega na cidade de Siquém, na região de Canaã. Oh, glória a Deus. E eu gostaria de dizer para você, irmãos, que a caminhada de Abraão foi longa. Da onde ele estava, na cidade de Harã, até a cidade que ele chegou ali em Canaã, foi mais ou menos de 900 a 1.000 quilômetros andando a pé. Provavelmente Abraão andou de 6 a 8 meses quando ele sai da sua cidade e vai para Canaã. Quando ele chega, aleluia, andando 6 meses em Canaã, Deus aparece para ele. Olha que coisa interessante. Deus não ficou falando todo dia, toda hora com Abraão. Deus falou com ele após 6 meses. Ele aparece para Abraão de novo e diz: olha, Abraão, essa terra que você está, agora sim ele tem um direcionamento. Essa terra que você está é a terra que eu darei aos seus descendentes. Oh, glória a Deus. Então Abraão diz a palavra que ali ele levanta um altar em Betel ao Senhor. Ele levanta e sacrifica a Deus ali em Betel. Deus aparece para ele após 6 meses, irmãos, e diz que aquela cidade, aquela região aonde ele estava seria a região que Deus daria para ele. Então agora ele tem a promessa e tem o lugar que seria dele. Só que quando ele fica sabendo que o lugar que ele estava era a terra prometida para ele e aos seus descendentes, havia pessoas morando ali. Então Abraão passa a ser peregrino numa terra que já é sua.
Olha como que é o trabalhar de Deus. Você não consegue entender o trabalhar de Deus. A gente entenderia, se Deus falou que aqui é meu, então já vou ficar aqui, daqui eu vou crescer, vou constituir família e pronto, e glória a Deus e aleluia, mas não foi bem assim. Houve uma fome sobre a terra, diz a palavra, de Canaã. Abraão, então, ele resolve descer ao Egito para se refugiar no Egito e se esconder daquela fome, porque o Egito era uma terra farta. Ele vai para lá com Sara e diz que antes de chegar no Egito ele já vai falar para Sara. Olha como eu falo para vocês, irmãos, cuidado em você fazer as coisas sem a direção de Deus. Cuidado em você tomar decisões, em você sair do lugar que você está. Cuidado em você tomar decisões importantes na sua vida. Cuidado, cuidado, cuidado com isso, isso é sério. Antes de entrar no Egito, ele vai falar para Sara, olha, você é muito bonita. Se eu chegar lá e falar que você é minha mulher, eles vão me matar para ficar com você. Então fala que você é minha irmã. E assim eles vão me poupar a vida. Então Sara obedece a Abraão. Olha como é que é uma coisa. O marido toma uma decisão sem orientação de Deus e a mulher apoia. Quando a mulher toma a decisão errada, o marido também vai e apoia. Tá entendendo? Então você vê, nenhum dos dois consulta a Deus para tomar a decisão. Eles simplesmente vão fazendo. Por isso que eu digo para vocês, irmãos, que o tempo, ele é inimigo do homem. O tempo não ajuda em nada. O tempo, ele camufla, ele esconde. Quando Deus faz a promessa para Abraão, ele tem 75 anos. A fome chega, ele vai para o Egito com a sua mulher. Lá no Egito, ele já fala para a mulher, olha, você vai falar que eu sou seu irmão. Porque senão eles vão me matar lá, para ficar com você. Ela vai e mente. Acata Abraão e mente, e chega lá e diz que é. Quando eles chegam lá, os homens do palácio ali de Faraó, vê que Sara é bonitona, fala para Faraó. Faraó leva Sara para o palácio e começa então a querer agradar Abraão. Com interesse, porque ele era o responsável por Sara. Então eles começam a agradar a Abraão, dar presente, dar animais, dar escravos, dar escravas. Então ali, o que acontece? Deus, quando vê essa situação toda errada, ele vai intervir. Nós vamos ver então a primeira intervenção de Deus na vida de Abraão. Ele manda uma praga ao Egito, ele manda uma praga àquele lugar. Faraó chama ele, fica sabendo que é por causa de Sara que aquela praga chega à casa dele. Ele diz para Abraão, por que é que você mentiu? Abraão fala, porque eu fiquei com medo de você me matar para ficar com ela. Então eu disse que ela era minha irmã. Faraó então expulsa Abraão e Sara do Egito e eles voltam a peregrinar pelo deserto, pelas terras de Canaã. Eles vão ao sul de Canaã. Agar, essa escrava de Sara, talvez foi adquirida nessa parada de Abraão no Egito. Como eles ganharam muitos presentes, como eles ganharam muitas coisas, então Agar talvez tenha sido adquirida ali na passagem dele do Egito. Então, quando eles saem do Egito, ele já sai com Agar e com as coisas que eles ganharam, com os bens que eles tinham e passam a peregrinar. Olha que interessante, passado 10 anos, todo esse processo entre peregrinar no Egito, ir para o Egito, sair do Egito, demorou 10 anos, tá? 10 anos. Após 10 anos, então, que eles recebem essa promessa, já estavam morando em Canaã, que Sara, então, tem esse plano mirabolante. Olha aí, outra decisão. Olha as decisões tomadas sem orientações. Glória a Deus que teve um propósito na vida de Abraão e Deus interviu. Sara, então, agora resolve
colocar o seu marido para deitar com a sua serva para que pudesse ter filhos, porque ela já estava com 75 anos de idade e Abraão com 85. Então, não tinham tido filhos até aquele momento, como é que teriam descendentes? Então ela resolve colocar Abraão para dormir com Agar. Abraão vai lá e apoia a decisão da esposa. E eles concebem um filho. A Bíblia diz que a esperança demorada, irmãos, ela enfraquece o coração, enfraquece a nossa fé. Por isso que eu digo que o tempo, ele não tem muitos ditados por aí que diz que o tempo, ele cura as feridas. E isso é uma mentira. Porque essa não é a função do tempo, curar. Quem cura a ferida, quem cura a alma é só o Senhor, é Deus que tem esse poder de curar. O tempo, na verdade, ele camufla as feridas. O tempo, ele esconde as mazelas. Porque se fosse assim, se o tempo curasse alguma coisa, a gente não veria tantas pessoas hoje tendo traumas de infância, tratando em psicólogos, psiquiatras, traumas que foram na infância. Então o tempo não cura nada, o tempo camufla, o tempo esconde as coisas. Passado então esses 10 anos, Sara fala para deitar com Agar. Abraão deita. Quando Abraão tem 86 anos, Ismael nasce. Então, 11 anos depois deles receberem a promessa, Ismael vai nascer. Ismael nasce. Só que a promessa que Deus tinha para Abraão era que o filho dele, a semente dele, de Sara, seria o descendente, seria o filho da promessa. Oh, glória a Deus. Mas eles, por impaciência, por precipitação, não conseguiram esperar, não conseguiram aguardar o agir de Deus, oh glória a Jesus, foram tomando decisões, foram tomando escolhas, e coisa boa é, irmãos, quando Deus tem misericórdia e vai intervindo. Deus intervém, então, na vida de Abraão ali no Egito, porque ele poderia ter sido morto por ter mentido a Faraó. Depois Deus intervém, aleluia, quando Sara expulsa Agar. Ela vai para o deserto, ela vai fugir da sua senhora, porque quando Agar descobre que está grávida, ela começa a esnobar Sara. Olha o conflito que Sara arrumou para a casa dela. Olha a confusão, olha o embaraço que Sara trouxe para a casa dela por falta de direcionamento, por falta de paciência, por falta de aguardar, por falta de buscar em Deus a orientação. Agar foge, quando ela foge, olha Deus intervindo de novo na história. Manda um anjo, o anjo vai até ela no deserto e fala: Agar, o que está fazendo aqui? Estou fugindo da minha senhora. Porque a Sara começou a maltratar Agar. E o anjo manda ela voltar, porque também faria do filho dela uma nação. Ela volta, Ismael nasce. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasce. Passado, então, 14 anos, irmãos, olha como que é o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Então o Senhor, Ele diz para nós nessa tarde: tenha paciência, tenha calma, espera eu trabalhar. Olha quanto tempo o Senhor levou para agir, para intervir, para realizar a promessa na vida de Abraão. Passado então 14 anos, quando Ismael tinha 14 anos, Isaac nasce. E outra coisa, quando Isaac nasce, Abraão tinha 100 anos, Sara já tinha 90 anos. Olha todo o processo, irmãos. Olha todo o processo que Sara e Abraão passaram, simplesmente por não esperar a ação de Deus ao favor dele, a intervenção de Deus ao favor deles. Eles foram tomando decisões precipitadas, atitudes precipitadas.
Então, nessa tarde, o Senhor fala para nós: tenha paciência, tenha calma, não tome decisão nenhuma, não faça nada sem antes buscar a minha orientação. E se Deus não falar, não tome decisão nenhuma, porque quando Abraão, aleluia, engravida Agar, Deus vai ficar sem falar com Abraão por 13 anos. Quando Agar tem Isaac, quando Agar tem Ismael, Deus fica sem falar com Abraão por 13 anos. Só depois que Deus vai falar com ele de novo, reafirmando a promessa. Porque Deus, eu falei, tô orientando, tô conduzindo, já falei, já refalei, já refiz aliança. Você vai ver Deus fazendo aliança com Abraão 2, 3 vezes aqui no livro de Gênesis, e ele mesmo assim tomando direcionamento errado, preocupado com o tempo, porque não está acontecendo logo. Então nós precisamos, já que Deus prometeu, a gente tem que fazer alguma coisa para antecipar, para apressar, porque Deus, se Deus falou, ele vai fazer. Mas então vamos acelerar o processo. Mesmo que Deus não esteja falando com você, não tome decisão nenhuma. Mesmo que Deus não esteja falando para você ir, nem para você ficar, nem para você tirar, nem para você colocar. Mesmo que Deus não esteja falando nada para você, simplesmente fique no seu lugar. Espere o momento de Deus agir, espere o momento de Deus interferir. Espere o momento, porque Deus, ele vai te conduzindo, aleluia, dia após dia, dentro daquilo que ele tem. Então aguarde, irmãos. Aguarde nessa tarde. Aguarde Deus trabalhar ao seu favor. Aguarde Deus agir, não se antecipe, não se precipite, não toma a frente de Deus, deixa Deus trabalhar. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e Ele sabe o que é melhor para nós. Nessa tarde é a palavra que Deus tem aos nossos corações. Deixa Deus trabalhar, fique com a palavra de Deus. Fique debaixo da promessa de Deus. Deus tem uma promessa para você, para sua casa, para tua família. Deus tem uma promessa para essa situação. Deus tem um propósito nessa situação. E se Deus tem propósito, Ele vai agir, Ele vai interferir, Ele vai entrar, porque o propósito é dEle. Aleluia, a vontade é dEle, oh glória. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fique com essa palavra da parte de Deus. Eu tenho certeza que Deus já está agindo, já está interferindo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Oh, glória!